Santos, a cidade que abraça o mar e escreve a história. Existe um lugar onde o mar não é apenas paisagem, é destino. Um lugar onde cada onda que toca a areia carrega séculos de histórias. Onde o vento sussurra segredos de navegadores, imigrantes, sonhadores e guerreiros. Um lugar que não apenas testemunhou a história do Brasil, mas a escreveu com suas próprias mãos. Existe um lugar onde o tempo parece respirar, onde cada onda que toca a areia carrega histórias que poucos realmente escutam. Esse lugar é Santos. Mas o que poucos sabem é que por trás das paisagens paradisíacas e da tranquilidade aparente, existe uma história marcada por ambição, fé, conflitos e sobrevivência. Esta é Santos. E se você acha que conhece essa cidade, prepare-se. Porque a verdadeira história de Santos vai muito além do que seus olhos podem ver. Porque Santos não é apenas uma cidade. Santos é um sentimento, é a prova viva de que um lugar pode ter alma. Tudo começou há quase 500 anos, quando o Brasil ainda era um mistério inexplorado, quando as Américas eram jovens e selvagens. Antes mesmo de existir como cidade, Santos era apenas uma ilha observada com curiosidade e cobiça. Em 1502, quando a expedição de Américo Vespúcio passou pela região, ela ainda era conhecida pelos povos indígenas como Goiaó. Um nome que ecoava liberdade, natureza e ancestralidade. Mas tudo muda quando o olhar europeu se fixa em um território. Durante anos, a coroa portuguesa ignorou a região. Um erro estratégico que abriu espaço para algo muito mais perigoso: piratas. Corsários começaram a invadir, explorar e retirar riquezas naturais como o pau-brasil, transformando o local em um cenário de tensão constante. E então, em 1531, o destino muda completamente. Martim Afonso de Souza chega com uma missão: ocupar, dominar e estruturar. Ele encontra ali um pequeno povoado liderado por Cosme Fernandes. Um homem que havia construído uma vida fora das regras da coroa. Mas histórias de poder raramente convivem em paz. Cosme é expulso, o território é tomado e as bases do que viria a ser Santos começam a ser moldadas. Engenhos são construídos, colonizadores chegam, a terra passa a ser cultivada e explorada, mas o crescimento não vem sem consequências. Ataques, conflitos e até fenômenos naturais, como um devastador maremoto, mudam completamente o rumo da população. E é nesse cenário de caos que surge um nome que mudaria tudo. 1546. Um homem chamado Brás Cubas olhou para um estuário, para águas calmas protegidas por morros verdes, e viu algo que ninguém mais via. Ele não viu apenas terra, ele viu futuro. Ele viu possibilidade, ele viu Santos. Imagine a coragem necessária. Fundar uma cidade do zero, sem garantias, sem certezas. Apenas fé de que aquele pedaço de litoral poderia se tornar algo grandioso. E Brás Cubas estava certo, porque Santos não nasceu para ser comum. Santos nasceu para ser lendária. Brás Cubas, um homem visionário, determinado, e talvez movido por algo maior do que apenas ambição. Ele percebe que o futuro não está onde todos estão, mas onde poucos ousam olhar. Constrói um hospital, a Santa Casa de Misericórdia, transfere o porto para uma região mais segura e dá origem a um novo povoado, que passa a ser chamado de Todos os Santos. Mas por trás desse nome existe algo mais profundo, uma identidade, uma origem, uma cidade que começava a nascer, não apenas como um ponto no mapa, mas como um símbolo de resistência. E é aqui que tudo começa. Mas a pergunta que fica é: será que Santos foi construída por escolha ou por destino? À medida que Santos crescia,
ela também atraía olhares perigosos. No século XVI, a cidade já demonstrava sinais de prosperidade, e isso, inevitavelmente, chamava a atenção. A criação da alfândega em 1550 e a chegada dos jesuítas marcaram o início de uma nova fase: organização, religião e expansão. Mas prosperidade nunca vem sem riscos. Santos se torna alvo constante de ataques, e entre todos os nomes que marcaram esse período, um deles ecoa até hoje como símbolo de destruição: Thomas Cavendish. Em 1591, ele invade a cidade, saqueia, destrói, espalha medo. Mas é nesse momento de desespero que nasce uma das histórias mais intrigantes da cidade. A população, desesperada, se refugia no alto de um morro, um lugar simples, onde havia apenas uma capela dedicada a Nossa Senhora do Monte Serrat, sem armas, sem defesa, apenas fé. E então, algo inexplicável acontece. Enquanto os piratas sobem o morro, um deslizamento de terra os impede. Os invasores fogem. A cidade é poupada. Coincidência ou milagre? Até hoje essa história divide opiniões, mas une um povo. Desde então, Nossa Senhora do Monte Serrat se torna a padroeira da cidade, um símbolo de proteção em meio ao caos. Mas nem tudo são vitórias. O ataque de Cavendish deixa marcas profundas. A economia enfraquece, o medo se instala e Santos entra em um longo período de estagnação. Durante o século XVII, muitos abandonam a cidade em busca de novas oportunidades. As famosas bandeiras levam moradores rumo ao interior, em busca de riquezas que o litoral já não oferecia. Santos, que um dia prometia tanto, começa a desaparecer no silêncio da história. Mas cidades não morrem facilmente. Elas apenas aguardam o momento certo de renascer. E esse momento estava mais próximo do que ninguém imaginava. O que parecia ser o fim era apenas o início de algo muito maior. O tempo passa, e com ele, as oportunidades mudam. No final do século XVIII, algo começa a se mover novamente em Santos. Pequenas melhorias surgem, a população cresce e um novo ciclo econômico começa a ganhar força. Mas ninguém estava preparado para o que viria a seguir. Enquanto outras vilas lutavam para sobreviver, Santos já olhava para o horizonte. Seu porto natural, protegido e profundo, tornou-se a porta de entrada e saída do Brasil. Açúcar, ouro, especiarias, tudo passava por aqui. Mas Santos guardava um segredo. Um destino ainda maior, porque no século XIX algo aconteceria que transformaria para sempre não apenas esta cidade, mas o Brasil inteiro. E esse algo tinha um nome: o café. Mais do que uma bebida, o café se torna o combustível da economia brasileira, e Santos, por sua localização estratégica, se transforma na principal porta de saída dessa riqueza. O ouro negro e a era de glória. O café não chegou a Santos, o café explodiu em Santos. De repente, aqueles grãos escuros e aromáticos se tornaram o ouro negro do Brasil. E Santos? Santos se tornou o coração pulsante dessa revolução. Imagine as ruas, sacas e mais sacas de café, o cheiro inconfundível tomando conta de cada esquina. Trabalhadores suados, comerciantes gritando, navios apitando. Santos fervia, Santos vivia, Santos respirava café. Quase 80% de todo o café exportado pelo Brasil passava por este porto. Você entende o que isso significa? Santos não era apenas importante, Santos era essencial. A inauguração da ferrovia São Paulo Railway, em 1867, conecta o interior ao litoral. E isso muda tudo.
Em 1867, a ferrovia São Paulo Railway rasgou a Serra do Mar, uma obra de engenharia que parecia impossível. Mas sabe por que foi construída? Por causa de Santos, para conectar o interior produtor ao porto que alimentava o mundo. O porto explode em atividade. Navios chegam, partem, carregados de sacas que representam fortuna, poder e transformação. Santos deixa de ser apenas uma cidade e se torna o coração econômico do Brasil. Mas o crescimento acelerado traz um preço alto. A população aumenta rapidamente. Imigrantes chegam em massa, italianos, japoneses, todos em busca de uma nova vida. E com eles chegam também os problemas. Doenças, falta de saneamento, cortiços superlotados. Santos ganha um novo apelido, sombrio e assustador, Porto da Morte. A febre amarela assola a cidade. Centenas morrem. O progresso parecia ter um custo cruel. Mas é nesse momento que surge uma das maiores revoluções urbanas da história do Brasil. Saturnino de Brito entra em cena. Com uma visão inovadora, ele cria um sistema de canais de drenagem, organiza a cidade, combate doenças, transforma completamente a estrutura urbana. Os canais que hoje fazem parte da identidade de Santos nasceram de uma necessidade urgente de sobrevivência e funcionaram. A cidade renasce, mais forte, mais estruturada, mais preparada, e com isso, Santos se consolida como uma potência, mas o auge ainda estava por vir. E ele viria carregado de riqueza, cultura e transformação social. E em 1922, quando o Brasil comemorava 100 anos de independência, Santos inaugurou sua joia mais preciosa, a Bolsa Oficial do Café. Não era apenas um prédio, era um templo, um monumento à riqueza, ao trabalho, ao sonho brasileiro. Suas paredes decoradas por Benedito Calixto contavam a história da cidade em cores e formas. Cada pincelada era uma memória, cada vitral uma oração ao progresso. O século XIX marca o auge de Santos. A cidade cresce em todos os sentidos, econômico, social e cultural. O café transforma tudo ao seu redor. Fortunas são construídas, ideias circulam. Movimentos sociais ganham força. Santos se torna um dos centros do movimento abolicionista no Brasil. Nomes como Quintino de Lacerda ganham destaque. O Quilombo do Jabaquara se torna símbolo de resistência. A cidade não era apenas rica, era consciente. Mas enquanto alguns lutavam por liberdade, outros ainda estavam presos a estruturas de poder. A desigualdade crescia, e mesmo com todo o desenvolvimento, nem todos viviam o mesmo progresso. No século XX, Santos se transforma também em destino turístico. Hotéis luxuosos surgem, a orla é urbanizada. Os jardins à beira-mar se tornam referência mundial. Mas nem tudo é beleza. Mas Santos sabia algo que muitas cidades ricas esquecem. Que a verdadeira riqueza não está no que você acumula, está no que você se torna. E Santos estava se tornando muito mais do que um porto. Estava se tornando um lar, um refúgio, uma promessa de vida nova para milhares de pessoas que cruzavam oceanos em busca de esperança. A cidade dos 1000 sotaques. Eles vieram de longe, muito longe. Portugueses que deixaram suas aldeias, italianos que abandonaram suas vinhas, japoneses que atravessaram o mundo inteiro, todos com a mesma bagagem, sonhos pesados e corações esperançosos. E Santos os recebeu, não como estranhos, mas como filhos que finalmente voltavam para casa. Os portugueses trouxeram suas tradições, sua língua que se misturou ao português brasileiro, suas festas que até hoje colorem as ruas. Os italianos trouxeram sua paixão, sua culinária que se tornou parte da alma santista,
seu jeito caloroso de viver. E os japoneses... os japoneses trouxeram algo especial. Trouxeram disciplina, respeito, uma cultura milenar que encontrou em Santos não apenas um porto de chegada, mas um porto de pertencimento. Caminhe pelas ruas de Santos hoje. Ouça com atenção. Você vai ouvir sotaques que dançam. Vai sentir cheiros que viajam continentes. Vai ver rostos que contam histórias de travessias impossíveis. Porque Santos não é uma cidade brasileira que recebeu imigrantes. Santos é uma cidade feita de imigrantes. Cada pedra, cada prédio, cada esquina foi construída por mãos que vieram de longe, mas que escolheram ficar. E essas mãos construíram mais do que casas e comércios. Construíram algo que nenhum dinheiro pode comprar. Construíram comunidade. Construíram família. Construíram amor. O rei e a bola que conquistou o mundo. Mas Santos guardava ainda outro destino. Um destino que ninguém poderia prever. 1956. Um menino magro, de pernas finas e olhos brilhantes, chegou a Santos. Ele tinha apenas 15 anos. Seu nome era Edson Arantes do Nascimento. O mundo inteiro o conheceria como Pelé. Mas Santos o conheceu primeiro. E o que aconteceu depois não foi apenas futebol. Foi magia, foi arte. Foi a prova de que um ser humano pode transcender o impossível. A Vila Belmiro se tornou um santuário. Cada jogo era uma celebração. Cada gol, uma poesia. Pelé não apenas jogava futebol. Pelé reinventava o futebol a cada toque na bola. E Santos se tornou imortal. Porque quando você tem o maior jogador de todos os tempos vestindo sua camisa, você não é mais apenas uma cidade. Você é lenda viva. 3 Copas do Mundo, mais de 1000 gols, recordes que parecem impossíveis. Mas para quem viu Pelé jogar em Santos, nada era impossível. Tudo era apenas Pelé sendo Pelé. E até hoje, quando o vento sopra pela orla de Santos, alguns juram que ainda podem ouvir o rugido da torcida. O grito de "Ô Rei!" ecoando pela eternidade. Porque heróis morrem, mas lendas vivem para sempre. Durante a ditadura militar, Santos perde sua autonomia política. A cidade passa a ser considerada área de segurança nacional. Prefeitos deixam de ser eleitos. A democracia é silenciada. E mais uma vez, Santos enfrenta um período de tensão. Mas a história já provou algo. Essa cidade não se curva facilmente. Nos anos 80, a autonomia é recuperada. A democracia volta. E com ela, uma nova esperança. Mas o verdadeiro desafio estava apenas começando. Porque agora, Santos precisava se reinventar e provar que seu passado não era apenas uma lembrança, mas uma base para o futuro. Santos entra no século XXI como uma cidade moderna, estruturada e reconhecida. Mas por trás dos números positivos, existe uma realidade que poucos enxergam. De um lado, temos qualidade de vida elevada, um dos melhores índices de desenvolvimento humano do Brasil. Uma cidade organizada, limpa e admirada. Do outro, contrastes profundos. Mas seria desonesto contar a história de Santos sem falar de suas sombras. Porque toda cidade grande carrega contradições. E Santos, em sua grandeza, também carrega as suas. Enquanto seus jardins de orla são os maiores do mundo, segundo o Guinness, reconhecidos internacionalmente por sua beleza, existe o dique da Vila Gilda, a maior favela de palafitas do Brasil. Mais de 10.000 pessoas vivendo sobre a água, lutando diariamente por dignidade. Enquanto Santos é a 6ª cidade com melhor IDH do país, uma das menos violentas, com qualidade de vida invejável, o custo de vida sufoca. A especulação imobiliária expulsa famílias que viveram aqui por gerações. Porque progresso sem inclusão não é progresso,
é apenas crescimento. E Santos sabe disso. Mas aqui está a diferença. Santos não esconde suas feridas. Santos as enfrenta. Com programas sociais, com investimento em comunidades, com a certeza de que uma cidade só é verdadeiramente grande quando todos os seus filhos têm lugar à mesa. E é exatamente essa luta, essa busca constante por ser melhor, que torna Santos tão humana, tão real, tão nossa. Porque Santos não é perfeita, mas está tentando ser. E isso, meu amigo, isso é o que importa. Esse contraste revela algo importante. Santos não é apenas uma cidade bonita, é uma cidade real, com desafios, com desigualdades, com histórias que não aparecem nos cartões postais. E talvez seja isso que a torna tão humana. O porto continua sendo o motor econômico, o maior da América Latina, responsável por uma parte significativa das exportações brasileiras. Mas a cidade também se reinventa através do turismo, da cultura e da educação. Universidades, museus, eventos culturais. Santos não vive apenas do passado. Ela constrói constantemente o seu futuro. Mas a pergunta permanece: como uma cidade com tanta história continua evoluindo sem perder sua essência? A resposta pode estar no que vem a seguir. Santos não é apenas um lugar, é uma narrativa viva. Cada rua, cada canal, cada construção carrega marcas de decisões, erros, acertos e sonhos. É uma cidade que enfrentou piratas, doenças, crises políticas, desigualdades e ainda assim permanece de pé. Mais do que isso, permanece relevante. O que torna Santos única não é apenas seu porto, suas praias ou sua história. É a forma como tudo isso se conecta. Uma cidade que nasceu da ousadia, cresceu na adversidade e se consolidou na resistência. E talvez a maior lição que Santos nos ensina seja essa: o verdadeiro progresso não está apenas no crescimento econômico, mas na capacidade de se reinventar sem esquecer de onde veio. Porque no fim, toda cidade tem uma história, mas poucas têm uma alma. E Santos, sem dúvida, tem uma das mais intensas do Brasil. Então, o que é Santos? Santos é o maior porto da América Latina. É verdade, Santos é história viva, com quase 500 anos de existência. É verdade, Santos é Pelé, é café, é imigrantes, é praias infinitas, tudo verdade. Mas Santos é muito mais do que fatos e números. Santos é a prova de que um lugar pode ter alma. É a certeza de que cidades não são feitas de concreto e asfalto, mas de pessoas, sonhos e memórias. Santos é o imigrante que chegou sem nada e construiu um império. É o estivador que carregou sacas de café sob o sol escaldante. É a criança que joga bola descalça sonhando ser o próximo Pelé. É o idoso que senta no banco da orla e observa o mar, lembrando de quando tudo era diferente. Santos é cada onda que quebra na praia, cada navio que entra no porto, cada bonde que passa tilintando pelos trilhos históricos, cada aroma de café que ainda perfuma o ar do centro. Santos é resistência, é reinvenção, é a capacidade infinita de se erguer, se transformar e continuar sendo essencial. E sabe qual é a parte mais bonita? A história de Santos ainda está sendo escrita. Cada dia, cada pessoa que pisa nesta terra está adicionando um novo capítulo. Você pode ser parte dessa história. Você pode ser o próximo a deixar sua marca nesta cidade que abraça o mar e escreve a história. Porque Santos não é apenas um lugar no mapa. Santos é um sentimento, é pertencimento, é lar. Aliás, quantas vezes ignoramos o passado, sem perceber que ele é a chave para entender quem somos hoje. Santos nos mostra que cada desafio enfrentado molda o futuro, que cada queda pode ser o início de uma reconstrução ainda maior.
E talvez a pergunta que fica para você seja: qual história você está construindo agora? Porque assim como cidades, pessoas também deixam legados. E uma vez que Santos toca seu coração, você nunca mais é o mesmo. Esta é Santos, a cidade que nasceu para ser lendária e que continua, dia após dia, provando que lendas nunca morrem. Santos, onde o mar encontra a eternidade. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo. Remember, you don't get it twice, the time of your life. Don't look at the past, no, we're not going that way. Oh, now make it last, make it last to the break of day. No matter what people say, live life in a fast lane. Double shot for the gifted, triple shot for the pain. There you go, drink it up, all this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice, the time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice, the time of your life.